Livro dos Espíritos, livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, item 6, Infância, a partir da pergunta 379. Guardando vocês se situarem aí para a gente poder começar, tá? Então, nós estamos lá no Livro dos Espíritos, no item 6, a infância. A partir da pergunta 379. Nesse capítulo, nesse item, né, sendo aí mais incisiva, o capítulo 6 vem dizendo sobre a infância, nós vamos passar por aquele ponto do início da vida terrena, né? Algumas dúvidas que Allan Kardec teve, que perguntou, né, aos espíritos, levou até os espíritos para que eles pudessem trazer para nós as respostas. As crianças, a idade infantil, apesar de sabermos que o espírito é antigo, né? Aquela criança que chega, aquela idade terrena, é apenas a idade dessa encarnação, dessa chegada, dessa passagem. Mas nós sabemos que aquele espírito é um espírito que já viveu muitas e muitas outras vidas e está aí também em busca do progresso, assim como nós chegamos um dia. Mas nós vamos entender a importância dessa infância, né? Então, na pergunta 379, Allan Kardec pergunta: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o que anima o corpo de um adulto? Né? Então, aquela criança que está chegando ali, ela é tão desenvolvida quanto um espírito de adulto? São dois espíritos, isso nós sabemos, né? Mas e a questão da evolução? Como que fica? Os espíritos respondem: ele pode até ser mais desenvolvido, se mais avançou. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis impede o espírito de se manifestar. Age de conformidade com o instrumento que se dispõe. Então, aquela criança que chega, aquela criança que está aí na Terra, às vezes pode ser muito mais desenvolvida do que nós. Ela apenas ainda está num corpo infantil, né? Um corpo em desenvolvimento, que ainda não é capaz de transpor todo o conhecimento que ela tem, né? Todos os avanços que ele tem. A gente, quando reencarna, a gente passa pelo corredor do esquecimento. Esse corredor do esquecimento, ele nada mais é do que a misericórdia divina. E muitos perguntam assim: ah, mas não seria melhor se a gente viesse lembrando de tudo? Porque aí a gente lembraria dos nossos erros e não passaria novamente. Mas a misericórdia divina é muito mais sábia do que todos nós e nos dá a oportunidade de chegarmos aqui com o nosso livro da vida em branco, sem lembrar de nada, porque com certeza a confusão, a bagunça seria ainda maior. Se nós viemos sem lembrar de nada, a gente já faz uma confusão enorme. Imagine se a gente vem lembrando de tudo. E aqui a gente não tem só aquele caso, né? Dos irmãos inimigos que vêm amigos para poder se reatarem aí. Não é só isso, não. Né? Imagine você reconhecer todos os maridos que você já teve e ainda sentir por todos eles o amor que você sentiu um dia e você não conseguir ter sossego e às vezes você continuar sendo uma pessoa possessiva como era antes, a ponto de não deixá-lo seguir a sua vida, achando que ele deve estar com você. Né? Imagine se você reconhece tantos outros filhos e às vezes você os vê diante de determinados sofrimentos, você nem teria como avançar, porque você estaria ali o tempo todo preocupado com todos eles, querendo trazê-los todos para perto de si. Nós não teríamos avanços algum, né? Então, são essas coisas, são essas vicissitudes que a gente já passou e que não precisa ser lembrada nessa vida. E que, sobretudo, a primeira pergunta aqui do nosso item 6, vem nos dizendo, né? Vem nos confirmando, são espíritos antigos. Sim, talvez até mais evoluído do que os pais, mas ainda em corpo infantil.
passamos pelo corredor do esquecimento, mas tudo aquilo que nós aprendemos está em nós. Nós não retroagimos, nós podemos até estagnar, mas aquilo que nós sabemos está em nós. E uma hora ele vai eclodir, né? Ainda que está tudo no nosso inconsciente, mas nós vamos crescendo e vamos aprendendo, né? Novamente os nossos princípios, mas os princípios principalmente que vêm da nossa família, mas muita coisa está em nós, né? Quantas crianças que a gente não vê hoje, assim, gente, onde que essa criança aprendeu isso? Isso está nela, isso veio dela, isso ela já aprendeu, já desenvolveu isso há muitos anos atrás, né? Numa outra existência aí, diante da sua caminhada. Pergunta 380. Na criança de tenra idade, com exceção do obstáculo que a imperfeição dos seus órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito pensa como uma criança ou como um adulto? Desde que se trate de uma criança, é óbvio que, não estando ainda desenvolvidos os órgãos da inteligência, eles não podem dar ao espírito que a anima toda a intuição própria de um adulto. O espírito realmente tem, pois, limitada a inteligência, enquanto que a idade não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz nele não cessa instantaneamente por ocasião do nascimento. Somente gradativamente essa perturbação desaparece, enquanto vão se desenvolvendo os órgãos de criança. Há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos de uma criança não têm a característica dos de um adulto. Quase sempre, pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que demonstra de que a natureza são preocupações do respectivo espírito, né? Então, olha lá, ele pergunta, né, se a criança aí, na tenra idade, ela, com exceção dos obstáculos, ela pensa, né, como adulto, né? E ele vem dizendo para a gente. Claro, os espíritos vêm respondendo para a gente. Claro que eles ainda não pensam como adulto, porque eles não têm maturidade o suficiente. Assim, quando eles vão crescendo, vão aprendendo os ensinamentos que advêm da família, é que eles vão formando ali a sua personalidade, né? A gente sabe que trouxe personalidade, trouxe, mas é capaz de modificação dessa personalidade? Sim, até uma determinada idade, a gente consegue tentar moldar a criança nos devidos princípios, né? A gente tem, por isso, o dever dos pais de educar, de ensiná-los, né? A gente não precisa judiar de uma criança para poder ensiná-las princípios, para poder ensiná-las educação, para poder, de acordo com a idade, ir ensinando-as o que é, de fato, correto diante da vida, segundo os nossos princípios, visto que o que é correto e incorreto, é claro que é muito subjetivo, mas nós que já estamos com a nossa mente amadurecida, é que precisamos, então, fazer o nosso papel, principalmente, né, nessa tenra idade, nessa primeira idade. Pergunta 381. Com a morte da criança, o espírito retoma instantaneamente seu vigor anterior? Ele deve fazer isso, pois está liberto de seu envoltório carnal. Entretanto, sua lucidez anterior só retorna quando a separação for completa, ou seja, quando não existir mais laço algum entre o espírito e o corpo. Então, uma criança, quando desencarna, o que acontece? Instantaneamente ela vai voltar, né, ao seu vigor anterior, e fica falando, olha, ela até deve fazer isso, mas ela vai fazer isso quando se sentir totalmente liberta, né? Quando estiver totalmente lúcida para isso. Por isso a gente encontra no mundo espiritual os educandários, né? Aqueles que ainda não retomaram a lucidez, aqueles que ainda não, de uma certa forma, por embora ser crianças, eles estão desligados do corpo físico, óbvio, né? Mas precisa ser de forma gradual um regresso, né? Essa lucidez, ela vem de forma gradual. Alguns ficam estagnados por algum motivo, alguma razão, talvez por algum trauma ou algum empecilho aí
no meio do caminho que o impede, né, de tomar esse vigor anterior. Mas a grande maioria tende, sim, a voltar, né, àquela forma anterior, ou então pode ser que eles precisam sair daquela infância e reencarnar novamente, né? Quem já leu aí Entre a Terra e o Céu, viu a história do menino Júlio, né? Que desencarnou e retornou novamente como Júlio, porém viveu apenas até ali quase completar a idade de 1 ano, né? Mas ele veio do mundo espiritual da última encarnação criança também, porque ele desencarnou como criança, né? E carregava nele traumas que o estagnou ali. Ele não teve lucidez, né? Então ele foi novamente colocado dentro, né, do seio, vamos dizer assim, da reencarnação, para que ele pudesse depurar, né, o que ele precisava, que era tirar aquele trauma que um dia ele mesmo causou em seu perispírito. Pergunta 382. O espírito encarnado sofre durante a infância com as limitações que o corpo lhe impõe? Então, nós sabemos que o espírito ele é antigo. Então, ele chega como criança, ele sofre por estar ali naquele corpo de criança, porque ele é limitado, porque ele tem inúmeras coisas que ele poderia estar fazendo e não o faz, e os espíritos respondem, não, esse estado é uma necessidade, é perfeitamente natural e corresponde aos desígnios da providência. É um período de repouso para o espírito. Então, quando o espírito chega, ele não sente falta ainda daquelas intuições, né? E por que ele não sente falta? Porque ele ainda está num estado de repouso. Que estado de repouso é esse? É um estado desde o nascimento que vai o recompor, né? Que vai fazer com que ele vai se moldando, ele vai formando o seu caráter, ele vai entendendo o meio que ele vive, ele vai percebendo, né, o meio aonde ele está inserido, para que ele então possa seguir a sua evolução de desenvolvimento, né, do corpo e também da mente. Pergunta 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Que utilidade nós temos de ter que passar pela infância? E os espíritos respondem: o espírito reencarna para se aperfeiçoar. Nessa fase, ele é mais sensível, mais acessível. Durante esse período, as impressões que recebem e que podem ajudar o seu. Ele é mais sensível às impressões que recebe e que podem ajudar o seu desenvolvimento. E aos que devem contribuir para que eles sejam incumbidos de sua educação. Então, qual que é a importância da infância? A infância é momento de ensinamento. A infância é momento que aquela criança está se moldando e é o momento que os pais precisam para com ela passar os princípios, porque ali elas estão mais acessíveis, elas estão mais sensíveis, estão mais aptas a receber esses princípios, essa educação, e lá na frente trilhar um bom caminho. Porque depois de uma certa idade, não adianta você querer ensinar, porque eles não vão aprender, né? Não adianta você querer impor determinados princípios que você não os cultivou desde tão cedo. Né? Por quê? Porque já está com a personalidade formada, já tem todo o seu caráter, a sua intuição, né, que vem trazendo com ele, já vem aí de longa data. Então, às vezes, a gente não consegue modificar mais aquilo. Pergunta 384. Por que o choro é a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da mãe e incentivar os seus cuidados que são necessários à criança. Se tivesse apenas manifestações de alegria, quando ainda nem sabe falar, pouco se inquietaria a mãe com as necessidades da criança. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então, por que a primeira manifestação da criança é o choro? Para estimular na mãe que, né, eu até vou um pouco mais além, para estimular aos pais que aquela criança, ela carece de cuidados, né? Ali tem um ser que está chegando
porém um ser, o quê? Frágil, que necessita desses cuidados, momento de atenção, né? Porque se a criança já nasce sorrindo, você não vai se preocupar, né? Então, é um ponto de chamamento, de olhar para os pais e dizer, olha, ele ainda é vulnerável, ele necessita de cuidados. Pergunta 385. Qual é o motivo da mudança que se opera no seu caráter numa certa idade e principalmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Então, né, por que o caráter muda em um determinado ponto, em determinada idade? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma a sua natureza, mostrando-se tal como era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, entretanto, vós as amais e acariciais como se fosse parte de vós mesmos. De tal modo que o amor de uma mãe por seus filhos é tido como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não. E é isso que vou explicar, né? Então, ele está dizendo aqui, mediante a pergunta, ele muda em um certo tempo, então não é a questão que ele muda, né? É a questão que ele retoma a sua natureza em um determinado ponto. Encontra-se já evoluído, com o corpo amadurecido, com a mente amadurecida, então, a partir desse momento, ele toma as rédeas da sua vida, né? Então, ele ali vai permanecer da forma que ele sempre foi. Se ele é um espírito, se ele já era um espírito bom, teve bons princípios, ele continuará bom. Se veio um espírito de uma índole talvez ruim, mas que os pais conseguiram moldar, e às vezes, gente, não é culpa dos pais, viu? Porque às vezes os pais dão o melhor que pode e ainda assim os filhos, né, escorregam na grande maioria das vezes. Mas nesse ponto os pais fizeram o seu papel, né? E ainda vão continuar tentando fazer ao longo da vida, porque os pais são para sempre, né? Os pais estão aí, a gente vê tantos pais, até depois de desencarnado, tentando o quê? Endireitar os filhos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, mas em um momento, com certeza, ele toma as rédeas da sua vida. E aí, ninguém já decide mais por eles, né? São eles mesmos já trilhando o caminho. E continuando, as crianças são os seres que Deus envia para nossas existências e para que não possais acusá-lo de exagerada severidade. Dá-lhes todas as aparências de inocência, né? Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são encobertas pela não consciência dos seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real em relação aos que elas eram antes. Não, é apenas a imagem do que elas deveriam ser. E se não o são, é somente sobre elas que recai a culpa, né? Então, veja bem, né? Os pais fazendo o seu melhor papel, a gente olha para uma criança, você não consegue enxergar na criança maldade. A gente olha para a criança e sabe da inocência da criança, né? Ainda que ali tenha um espírito mau, que em um determinado momento vai deixar transparecer a sua verdadeira personalidade. Mas enquanto elas estão crianças, nós conseguimos olhar para elas e ver o estado de vulnerabilidade, por não ter uma formação, por ainda não saber como que funciona o mundo, né? Mas quando ela cresce, é aí sim que a gente vai ver se ela vai continuar, né, boa, se ela veio boa, né, se os princípios, às vezes, que a educação que os pais deu vai ajudar muito, mas na grande maioria das vezes ele pode se mostrar contrário a tudo aquilo, né? E aí, quando a gente faz o nosso papel, o que acontece? A culpa não é nossa, a culpa é daquele que quer trilhar aquele caminho. Assim como na vida, que a gente encontra pessoas e a gente fala, meu Deus, misericórdia, como que aquela pessoa quer trilhar aquele caminho? Mas o que a gente vai fazer
se ele tem personalidade formada, se ele é que rege a sua vida, se ele consegue raciocinar sobre as consequências, e se ele não consegue raciocinar sobre as consequências, para ele, naquele momento, ele acha que aquilo é correto, ele acha que aquilo é certo. Então, não tem como eu modificar. A gente até pode tentar ir lá e falar. Se ele vai nos escutar, já é outros 500, e na grande maioria das vezes não nos escuta. Né? Então, a gente perde realmente o controle das coisas. Né? Quem é pai e mãe aí, que tem os filhos já mais velhos, donos das suas próprias vidas, ou então olha para você mesmo em relação aos seus pais, hoje seus pais não conseguem reger a sua vida, embora talvez a gente possa entrar por determinados caminhos que os pais desejariam que fosse diferente, mas os pais não têm culpa sobre isso quando fazem a sua parte, né? Quando dão o melhor de si. Porque o contrário também é verdadeiro. Às vezes você encontra pessoas que não tiveram uma boa educação, mas se tornaram belos adultos, né? Porque no momento da sua eclosão, no momento de saber, né, enfrentar a vida, ele tinha com ele algo bom que ele desenvolveu lá atrás e que estava nele, né, que é dele, que já é daquele espírito. Mas não é somente por elas que Deus lhe dá esse aspecto. É também, principalmente, por seus pais, cujo amor é necessário para a fragilidade infantil. Então, a criança tem aquele aspecto infantil de inocência que cativa todos nós, não só para a criança, né, para que ela passe por esse estado de formação, de eclosão lá na frente de sua personalidade, mas para os pais, né, que quando olhar para eles daquela forma vulnerável e os cuidados do dia a dia possam ir desenvolvendo cada vez mais amor, né, por aquele ser. E esse amor seria grandemente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e severo, enquanto que, supondo os filhos bons e tenros, eles dão-lhes toda a afeição, envolvendo os mais delicados cuidados. Mas quando as crianças não mais necessitam dessa atenção, dessa assistência que lhes foi dispensada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece com toda a sua força. Permanecem boas se eram fundamentalmente boas, mas se matizam sempre de nuances que estavam ocultas na primeira infância, né? Então, os pais vão cultivando todo amor pelos filhos, vai tentando trilhá-los no melhor caminho, mas quando chega uma determinada idade, se eram deles e se eles conseguiram absorver da melhor maneira, se eles são bons, vão permanecer bons. Se aqueles que não conseguiram, né, trazer para si os princípios que os pais ensinou, então ele vai ali mostrar a sua verdadeira face. Vós vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro é fácil entender a explicação. Realmente examinai bem o que o espírito da criança que nasceu entre os homens pode provir de um mundo onde tem adquirido hábitos diferentes. Como quereis que ele permaneça no vosso meio, esse novo ser que vem com as inclinações e gostos totalmente opostos aos vossos? Como esperais que ele se adapte ao vosso ambiente, a não ser como Deus o quis, isto é, depois dele haver passado pela preparação da infância? Nela se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, toda a multiplicidade de seres engendrados por sua imensidade de mundos, nos quais se desenvolvem as crianças. Ao morrer, a criatura humana estaria também numa espécie de infância, ao meio de novos irmãos, e em sua existência fora da terra, ignorará os hábitos, os costumes, as formas de relação desse mundo novo. Manejareis com dificuldade uma língua que não estareis habituados a falar e mais viva do que hoje é o vosso pensamento. Então, gente, veja bem o que ele está dizendo aqui, né? A gente faz o nosso papel da melhor maneira possível, né? Porque nós estamos na função de educadores. Tem aqueles que têm aí, né, os seus princípios,
que às vezes os pais podem até dar uma má educação, mas vão se sobressair, ainda assim, porque eles já eram bons. Aqueles ruins que os pais vão conseguir moldar e aqueles ruins que não vão conseguir moldar. A diferença é nós fazermos o nosso papel. Mas aqui, já ao final, ele está dizendo o seguinte, que quando a gente morre, a gente desencarna, nós também chegamos no outro lado como crianças. Porque se nós passamos pelo corredor do esquecimento, nós aprendemos então, esquecemos tudo que estava lá atrás, nós aprendemos aqui na matéria. Mas quando a gente retorna para o mundo espiritual, é tudo novo para a gente. E por isso, os recém-chegados precisam de tempo, porque precisam entender, precisam voltar, né? E recobrando a consciência, e se a consciência não recobrar, não vier, né? De imediato ou com o tempo ela até virá, mas ela precisará de quê? Ela precisará de aprender, de adaptar, de saber como lidar nesse novo velho mundo. Então, nós somos crianças quando nós chegamos, mas nós também somos crianças quando chegamos no mundo espiritual. A infância tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoar, para se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis, pois, aos conselhos da experiência dos que devem fazê-lo, os pais, né, fazê-los progredir. É então que se pode fazer a reforma do caráter e a repreensão de suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos seus pais, missão sagrada pela qual eles terão que responder. Por tudo isso, é que a infância, além de útil, necessária e indispensável, é também a consequência natural das leis que Deus criou e que regem o universo. Né? Então, esse mundo infantil, essa necessidade da infância para os pais se adaptarem, para as crianças também se adaptarem, para os pais tentarem educar, tirando as más inclinações, as más tendências, mas para aperfeiçoar aqueles que já são bons, né? Sobretudo, que Deus e Jesus possa derramar sobre cada um de nós o discernimento e a sabedoria, para que nós possamos ajudar essas crianças que chegam de alguma forma, seja os nossos filhos, ou seja filhos de outros que estão por aí e que passam pela nossa vida por alguma razão. Que nós possamos estender as mãos sempre, porque nós estamos caminhando para o quê? Para a velhice, da velhice nós estamos caminhando para o desencarne, né? E nós, quando chegarmos do outro lado, nós seremos crianças. E quem sabe nós vamos encontrar do outro lado muitos daqueles que nós amparamos quando nós estávamos aqui ainda na Terra. Alguma dúvida, gente?